Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje não menos importante, nossa quarta-feira, nosso momento devocional. E eu desde já que eu peço perdão a vocês, porque estava tava aí no término, né, na verdade aí de um resfriado. E eu até aqui com a minha voz aqui um pouquinho ainda rouca ainda. Mas não levem isso em consideração e levem em consideração tudo aquilo que será ministrado, tudo aquilo que será falado, pronunciado, declarado nesse momento devocional aqui para alimentar as nossas vidas em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é: seja uma mulher de uma coisa só. Isso mesmo, seja uma mulher de uma coisa só. E você, talvez, homem que vai chegar aqui, seja um homem de uma coisa só, porque isso também se estende a vocês também. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho, compartilhe essa mensagem que muito vai falar e vai ministrar aí ao seu coração, à sua alma. E é um dos temas aqui que vai ser abordado nesse devocional, que já é uma mensagem que ecoa muito forte no meu coração sobre você escolher, sobre a boa parte, que é Maria e Marta. Então se encontra no livro de Lucas, segundo o autor escreveu Lucas capítulo 10. Apenas 2 versículos aqui que ele vai citar, 41 e 42, e diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada ou retirada. E aí ela vai contar um pouquinho, ela vai compartilhar aqui nesse devocional um pouquinho da história dela. E olha só, a história da visita de Jesus à casa de Marta e Maria me comove profundamente. Naquele dia, Maria deixou todos os seus afazeres de lado, sentou-se aos pés do Senhor e simplesmente desfrutou de sua presença. Acontece que, enquanto ela se derramava, sua irmã trabalhava sem parar e se viu ocupada demais para fazer o mesmo. É curioso como muitas de nós, acostumadas a um ritmo frenético de vida, poderíamos facilmente nos encontrar em uma situação bem semelhante à de Marta. Aliás, é justamente o que ocorre inúmeras vezes. Eu mesma posso dizer que eu já fui uma pessoa que se deixou ser engolida pela correria da vida, a ponto de abrir mão do tempo de entrega aos pés de Jesus. O resultado foi que acabei sendo tomada pela depressão. Fiquei sem forças nem sequer para me pôr em pé, e em vez após vez me via jogada. Aos prantos no tapete do meu quarto, fui naufragando até chegar ao fundo do poço. Quando já não conseguia encontrar esperança alguma, contudo, por incrível que pareça, descobri beleza naquele lugar. E olha que incrível que ela vai falar. Pois ali eu vi o Senhor e fui resgatada por aquele que é tão amoroso e misericordioso. Ele se tornou um motivo para eu acordar pela manhã e a força dos meus dias. Lembro-me de momentos em que chorava intensamente. A dor era tanta que eu mal conseguia me expressar. Foi em um dia assim que Deus me achou. Senti seu abraço de uma maneira sobrenatural. E ele me mostrou que meu tudo não era nada perto dele. Em meu quarto de joelhos, eu entreguei a minha vida ao Senhor e corri para os pés aquele que nunca me abandonou. Jogada em um tapete, descobri o lugar secreto. Senti pela primeira vez a presença de Deus e descobri que eu precisava apenas de uma coisa. Somente isto iria me curar e me revigorar a minha alma. Essa única coisa só poderia ser a doce presença do meu Salvador. E eu diria, a doce presença do Espírito Santo de Deus. Temos a tendência de pensar que precisamos de incontáveis realizações para sermos satisfeitas ou satisfeitos. Que devemos ser sempre as melhores ou os melhores em tudo, as mais eficientes em todas as áreas possíveis, no ministério, no trabalho, nos estudos e cuidados com a casa, ou até mesmo com o carro, né? De fato, precisamos exercer uma boa mordomia, precisamos, óbvio, ser bons mordomos, precisamos ser bons dispenseiros daquilo que o Senhor nos entregou, daquilo que o Senhor nos confiou. Mas sem
prejudicar, sem deixar o secreto de lado, porque a nossa vida só se manterá firme e tudo que nós vamos viver depende unicamente, exclusivamente do secreto. E olha isso. De fato, precisamos exercer uma boa mordomia de tudo aquilo que o Senhor deposita em nossas mãos, o que até nos traz um senso de realização em alguma medida. Porém, o que fazemos não pode sustentar a nossa alma, e sim o corpo, e sim o próprio Cristo. Ele é a razão da nossa existência, é quem satisfaz plenamente o nosso coração e nos mantém de pé. E assim como está escrito, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. João capítulo 6, versículo 57. Por ele é que vivemos, ou assim deveria ser. É por isso que até eu coloquei aqui de fundo. Não foi proposital, porque eu nem pensava aqui em colocar esse hino de fundo, mas o louvor aí que tá tocando de fundo bem baixinho é ele. É por ele que eu estou gastando a minha vida. E eu sei que já muitos famosos, pregadores famosos, falaram já contra essa canção. Só que é o fato que ninguém sabe. A pessoa que escreveu esse hino, se realmente, porque talvez o que é perca para esse escritor, para esse cantor que cantou, talvez não seja perca para quem está ali pregando. Perca, talvez para você possa ser um carro, mas para outra pessoa aquilo ali não é perca. Mas para uma outra pessoa, perca possa ser um trabalho, possa ser outras coisas. Então nós não podemos medir ninguém e querer falar que nós somos igual a outra pessoa, não, muito pelo contrário. Por isso que a Bíblia vai nos deixar aqui muito claro e vai nos trazer a realidade de duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto uma estava servindo, a outra estava aos pés, mas a que está aos pés também está servindo. Porque para você parar, você precisa servir ao seu mestre. Como eu vou servir na oração, Laís? Eu sirvo me derramando aos pés dele, eu sirvo sentando para aprender mais dele. Por mais que em algum momento Deus possa lhe tirar as coisas a que tem se apegado, não pense que esse será o seu fim. Muito pelo contrário, às vezes é justamente nessa hora que descobrirá o que mais importa e se tornará mulher ou homem de uma coisa só. Aquela ou aquele que prioriza o Senhor acima de toda e qualquer coisa. Saiba que situações desafiadoras não vêm para destruí-lo ou para destruí-la, e sim para moldá-lo segundo a vontade do Pai. Talvez você estivesse ocupado demais ou ocupada demais, assim como Marta, para separar um tempo ao Senhor e teve que aprender por meio da dor que nada se compara à alegria de estar aos pés dele. E eu sei que nós vivemos uma sociedade, há uma geração que, para mostrar que Deus está e que Deus ele está presente, nós precisamos colocar nossas agendas que tudo está dando certo. E eu já até falei aqui, a causa do qual todas as coisas parece que estão se encaminhando e estão dando certo, nem sempre Deus está em tudo isso. Muitas das vezes Deus vai estar na tormenta, só que em meio à tormenta, ele está ali naquele meio ali, é no meio da fornalha. É no vale da sombra da morte que ele está, ainda com o cenário, as circunstâncias totalmente adversas. Ele se faz ali presente, te sustentando, e você sente paz em meio ao caos. Você sente paz em meio a um diagnóstico, você sente paz em uma perseguição, talvez uma calúnia, uma porta que se fechou, você ainda consegue sentir paz. A paz do Senhor. E essa paz você só obtém quando você está no secreto. Quando você não está no secreto, a sua alma fica agitada. Pode reparar, quando você está aí ansioso e aflito, e uma das coisas que eu carrego comigo é que uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Se nós estamos nos preocupando, é porque nós temos deixado o secreto. E muitos fecharam realmente a porta do secreto
para viver as coisas no público e achando que uma vida de oração precisa ser mostrada, uma vida de oração precisa ser publicada, as lágrimas precisam ser publicadas, o choro precisa ser publicado, o que eu oro precisa ser publicado, mas não. Secreto é secreto, assim como eu coloquei aqui um vídeo falando que intimidade não se expõe. A intimidade você guarda para você e a quem você convidou para ser íntimo. E muito mais profundo, eu comparei a vida de um casal. Você não expõe a sua sexualidade com a sua mulher ou com o seu marido assim à tona. Você não grava porque vocês não são atrizes de um estudo de pornografia. Vocês não precisam se expor para saber o que se acontece dentro de quatro paredes. Ali é vocês, apenas vocês. Mas muitos fazem isso com a oração. Estão abrindo a porta do seu quarto, estão usando uma ferramenta chamada celular e estão se gravando, estão postando seus momentos de oração, estão postando o seu momento de secreto, algo que não deveria estar sendo exposto. Não deveria, esse momento deveria caber somente você e ao Espírito Santo de Deus. E ela vai terminar assim. Nunca me esqueço de quando em oração ouvi o Senhor dizer: você não é minha Marta. Olha que profundo isso. É minha Maria. Na época eu não entendi muito bem o que aquilo significava e continuei desatenta, preocupando-me freneticamente em ser super produtiva. Mas o Senhor insistia em me dizer que eu era sua Maria. Até que por fim percebi em que ponto errava e decidi fazer de Jesus a minha prioridade. Hoje o meu tempo, os meus dias, a minha vida inteira são para Ele. Eu dependo do meu Senhor. Ele é tudo que eu tenho. É quem mudou a minha história, curou meu interior e transformou a minha vida por completo. Antes de desenvolver um relacionamento com Deus, o medo e a insegurança eram os meus companheiros inseparáveis. A minha mente costumava me levar a lugares obscuros e sombrios, tanto que eu já não sonhava mais. Carregava apenas um grande vazio em meu peito. Porém, quando eu comecei a enxergar pelas lentes de Cristo e descobri quem eu era para o meu Pai, tudo mudou. Ele me encontrou e eu me deixei ser achada por Ele. Por isso, desejo que você também descubra como filha, como filho de Deus, amado por Ele. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ele é quem cuidará da sua vida e a protegerá, dando-lhe segurança e jamais o abandonará. Entenda sua real identidade em Cristo e a partir dela desfrute do amor e da paz que excede todo o entendimento. Eu o desafio nesse dia a parar tudo e fazer conforme está escrito em Mateus 6,6. Feche a porta do seu quarto e ore. Mas não convide ninguém, porque esse é um momento íntimo seu. Esse é um momento só seu e do Espírito Santo. É um momento do qual você vai colocar sua raiva para fora, a sua insegurança para fora, os seus medos, os seus traumas. É um momento do qual você vai se despir de você mesmo. É um momento onde as luzes se apagam, onde não há aplausos, onde você pode ser você mesmo, sem maquiagem, sem a sua melhor vestimenta, sabendo que a sua melhor vestimenta é a sua alma, o seu coração entregue à presença do Espírito Santo. É um lugar onde você entra abatido e você sai, você se levanta revigorado, porque você sabe que tem alguém te ouvindo e esse alguém não vai mudar as suas palavras, porque quando você não consegue falar, você tem lágrimas a apresentar ao Espírito Santo e as suas lágrimas ele interpreta. E quando você não tem lágrimas e quando você apenas tem silêncio, por você estar indignado, você não saber o que faz mais a sua vida, a que rumo vai se dar, o seu futuro, a preocupação pelo amanhã, o seu silêncio, o Espírito Santo, ele entende. Ele não te sabota dizendo que você é mole ou você é um frouxo,
por estar derramando as suas lágrimas ou até mesmo o seu próprio silêncio, ou as suas poucas palavras, porque nós não precisamos grandioso, maravilhoso e soberano, porque ele realmente é tudo isso. Mas em Mateus, na oração do Pai Nosso, nós aprendemos algo. Pai Nosso, nós não precisamos mais chamar ele de o Todo-Poderoso, Soberano, não. Agora é Pai, agora é Abba, agora é Pai, Paizinho. Tem até um hino que, se você puder, não sei a que momento, a que hora você vai ouvir esse devocional, coloque aí para você ouvir. Coloque no seu momento mesmo que você vai orar a Deus, que você vai falar com Jesus. É Pai, meu papai. É algo assim. Eu não sei se é diante do trono, mas coloca lá, Abba, Pai, Paizinho. E é um louvor que é tão íntimo, é tão profundo. É só você e o seu Pai que te entende. É só você e ele. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para uma terceira pessoa. Não há espaço para que coisas entrem e tome o lugar que é só dele. Coisas não podem roubar o lugar que é de Jesus. Sério, um filme, uma rede social não podem roubar o lugar que é somente de Jesus. E se isso está acontecendo, reveja. Reveja e comece a arrancar, comece a tirar aquilo que tem te roubado do seu secreto. Eu não tô falando nem da presença, mas é do secreto. Onde nós somos renovados é através da oração. Oração é trabalhoso. Oração dá trabalho. Você precisa mergulhar. Você precisa estar no secreto. O secreto começa. A autora, ela vai escrever: o secreto curou ela. A vida de intimidade curou ela, levantou ela de uma depressão. Eu não estou isentando que, se você talvez estiver com depressão, você é isente de procurar a medicina. Procure, porque até mesmo Deus deixou a medicina para isso. Eu creio que o Senhor me curou. Só que eu precisei procurar. Se ele quisesse me curar, ele teria me curado. Mas e se ele quis que eu procurasse os recursos médicos? Eu precisei procurar. E através dos procedimentos, das medicações, o Senhor, ele me curou. Então nós precisamos voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído, do secreto. Muitas das vezes, as Martas estão tão encantadas com a obra, com as agendas, com as agendas cheias, as selfies cheias, as postagens, os likes, estão tão glamouroso receber os likes, receber os tapinhas nas costas, que nós começamos a achar que somos suficientes a tal ponto de não depender de quem nos chamou para a sua obra, sabendo que a obra não é dos homens, a obra é de alguém eterno, a obra é de Jesus, e ele nos capacitará para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. É por isso que Marta, ela sabendo que a casa poderia estar de perna para o ar, eu sei que Marta, ela quis ter todo esse cuidado em arrumar a casa, preparar o ambiente para Jesus. Só que quando Jesus chega na casa, Jesus, ele não tá preocupado assim, com as coisas que estão ali, se a comida já estava feita, não. O que ele estava preocupado é quem morava dentro dessa casa, e era Marta e Maria. E Maria, ela viu que estava tudo bagunçado. Marta estava fazendo as coisas. Só que talvez Jesus, ele chega sem avisar e sem comunicar nada. É por isso que Apocalipse vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A Marta, ela abriu a porta para dar acesso à intimidade a Maria, no qual se assenta aos pés de Jesus. Fica com Jesus. Ele ceia com ela e Maria ceia com ele. Ali há uma troca. Há uma troca de perguntas e respostas. Ali há uma troca. Ele vai dizer: eu sou, conjecturando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez ela ouviu muitas coisas, mas o nosso maior chamado
O nosso maior chamado do qual nós recebemos da parte do Senhor não é para estar nos altares, não é para estar em meio aos holofortes, aplausos, em meio à multidão. O maior chamado que nós recebemos da parte do Senhor é para estarmos aos pés dele. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estar aos pés de Jesus jamais vai nos isentar de passar por turbulências, desemprego, portas fechadas, traições, perseguição. Não somos isentos de absolutamente nada disso. Mas estar aos pés dele nos garante, em meio às adversidades, a você permanecer, a você resistir. Saber que você tem um pai que te entende as suas lágrimas. E que em meio a tantas tormentas da vida, talvez que você passa, dificuldade, ele te entende, ele diz para você nesse momento: filha, filho, tudo é passageiro. Esse momento vai passar, então descansa em mim. Porque o meu melhor está por vir sobre a sua vida, sobre a sua história. É só você confiar. É só você esperar em mim. Porque tudo vai mudar. Mas quando as coisas mudarem, quando o cenário mudar, não se esqueça do secreto. Não se esqueça do secreto. E olha só. Ele é quem cuidará da sua vida e a protegerá, dando-lhe segurança e jamais o abandonará. Entenda a sua real identidade, como eu falei, em Cristo. E a partir dela desfrute o amor e da paz que excede todo entendimento. Eu o desafio nesse dia, como eu falei aqui, a parar tudo e fazer conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Feche a porta do seu quarto e ore. Peça para o Senhor tirar de você tudo o que não agrada a Ele. E aqui tem que ter coragem para pedir isso. E tem que ter muito mais coragem e resiliência quando o Senhor falar, você entregar, você deixar. Tira tudo, Senhor. Tudo aquilo que não te agrada. Tudo que não provém dele, tudo o que está impedindo de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aprenda a reconhecê-lo quando Jesus bater a porta do seu coração. Dê a ele as boas-vindas e desfrute da sua presença. Seja uma mulher ou um homem de uma coisa só. Sei que não conseguirá mais viver de outra maneira. Você foi encontrado em Cristo e por Cristo. E pertence a Ele, que o ama profundamente. Eu vejo muitas pessoas assim dizendo, né, mulheres, como eu gostaria de encontrar o amor da minha vida. Talvez eu entenda assim, né, o que elas estão querendo dizer. Elas querem ser amadas, assim como eu também, assim como você talvez que esteja me vendo. Mas o real motivo disso, e uma coisa que eu posso falar isso com muita propriedade, que você que está me vendo jamais será amado ou amada se você não entender o seu valor em Cristo. Porque quem não entende o seu valor em Cristo vai mendigar por meio amor, meias verdades, meio carinho, meio atenção. Então você coloca a sua expectativa no outro. E toda vez que você coloca a sua expectativa no outro, você se frustra. Você se decepciona. Porque o seu real coração não estava em Jesus. Você não abriu a porta do seu coração para Jesus. Você abriu para coisas, você abriu para o serviço, você abriu para outro alguém, menos para quem deveria você abrir o seu coração. E Maria, ela abre o coração dela para a pessoa certa, no local certo e na hora certa. E Marta vai querer roubar esse momento de intimidade aqui. Fica aqui algo para você. Cuidado se as pessoas ou as coisas ou as coisas do seu dia a dia, como essa moça, ela começa dizendo ao devocional que as coisas do dia a dia estavam roubando ela daquilo, do maior momento da vida dela, que era o secreto. E eu sei que a agitação do nosso dia a dia muitas vezes quer nos tirar do lugar secreto, quer nos tirar do lugar de intimidade, e isso é muito fácil de acontecer. Talvez o serviço, sim, para as donas de casa, mas talvez você, quando no seu descanso, você fala, agora eu preciso descansar porque eu estou cansada. Você põe uma série, você põe um filme, ou você vai ficar aí, ó, rolando a sua barrinha aí, rolando o seu celular,
para saber o que está acontecendo na vida dos outros. E a única pessoa que você tem que saber e conhecer, e a única pessoa que você tem que falar é sobre Jesus. Você precisa conhecê-lo. Você precisa ter curiosidade em conhecê-lo. Você precisa amar estar na presença dele. E o que não faz Maria se levantar aos pés de Jesus é que ela entendeu quem ele era. E muito mais do que isso, ela amou estar na presença dele. Ela amou estar aos pés dele. E quantas pessoas crescem e deixam de amar essa presença? E aí vão para o culto dizendo, é só mais um culto, é o mesmo louvor. Eu já sei aonde essa pregação vai dar. Eu já sei o que esse louvor, que áreas ele vai mexer na minha vida. E aí você não cria mais expectativas para ir a um culto. Até mesmo você não cria mais expectativas para estar no secreto. Mas um dos maiores lugares mais maravilhosos, aonde ele se revela, aonde você entra cabisbaixo, você entra triste, acabado, detonado, e você levanta revigorado, com esperança novamente, é no secreto. O secreto ele tem esse poder porque no secreto você precisa calar todas as vozes. Enquanto as pessoas estão gritando, estão falando tantas coisas que você deveria fazer isso, aquilo, quando você vai para o secreto, você fecha a porta do seu quarto, você desliga o seu celular, apaga todos os sons, ainda que você coloque ali um louvor ali, é só você e ele. Você começa adorando, limpando o seu coração, se prostrando à presença mais maravilhosa do qual você tinha que estar na presença dele. E você começa a adorá-lo, a reverenciá-lo. Você começa a dizer quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é fiel. Você começa a agradecê-lo pelo cuidado, da forma como ele cuida de você. Ainda que você não tenha todas as respostas, mas ele tem cuidado de você. E aí você ali começa a se derramar, você começa a dizer que não consegue talvez perdoar alguém. Você está ressentido com alguém. Você está bravo com alguém. Alguém pisou no seu calo e você não achou justo dar outra face. E ali o seu coração vai sendo moldado. A graça do Senhor vai invadindo o seu coração. E coisas que talvez você achava um absurdo fazer, quando você se pega, você já está perdoando. Você está dando o outro lado da face. Você está dizendo ao Senhor, Senhor, me faça cada dia mais parecido com a sua presença, porque as pessoas não precisam me ver. Eu não quero que as pessoas entrem aqui no meu canal e as pessoas vejam a Laís. A intenção disso daqui não é milhões de visualizações, não é ter milhões de inscritos. Como eu falo, eu não considero inscritos, mas sim almas, são nações. Mas é a cada dia ser parecida com aquele que me chamou. Um dia eu quis ser parecida com artistas do qual eu idolatrava, do qual eu reverenciava, eu gritava para homens do qual nem sabia que eu existia. Mas um dia eu tive um encontro com Cristo no banheiro do Hospital das Clínicas, do qual aonde eu trabalhava na recepção, ali com os médicos. Depois passei a ser secretária de médicos. E foi ali naquele lugar, foi ali naquele banheiro, aonde eu tive meu encontro com o Senhor. Saiba que muitas das vezes nós queremos que a nossa vida esteja toda ok, para termos um encontro com Cristo. Mas quando nós nos rendemos de alguma maneira, e sabe aquele momento que você fala, chega, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Então aí ele vê espaço para entrar, porque tudo foi perdido, todos foram embora, aí só você fica. Mas aí você ficou com a pessoa certa. Ele chega, ele transforma, ele muda, ele te renova, ele te levanta, te dá vestes novas. E aí você começa a andar. Mas não se esqueça. É por isso que Jesus vai dizer assim aos discípulos, quando os discípulos tentaram barrar as crianças. Vocês não podem incomodar o mestre. E aí Jesus vai dizer, conjecturando, não façam isso. Deixe vir a minhas crianças, porque dela é o reino do céu. Sabe por quê?
A criança, ela não perde tempo com picuinha. Ela, da mesma forma que ela já tá que tá de mal, daqui a pouco ela já tá de bem. Daqui a pouco aquele que feriu ela, a criança já quer estar junto, quer estar brincando. E uma coisa que eu vejo é que nós crescemos tanto. Tanto que nós esquecemos que o colo do nosso pai é tão bom. E aí as pessoas querem sentar em colos de pessoas, em colos da idolatria, em colos de um Papai Noel. Arles, você vai entrar nesse mérito? Vou, porque não sou eu, é o Espírito Santo que está mandando eu dizer isso. Quer sentar no colo de um namorado, de um noivo, quer sentar no colo em altares, em mesas, do qual ele não está, ele não se faz ali presente. Querem tantas coisas porque cresceu e esqueceu de voltar a ser criança. Sabe aquele louvor que diz: eu quero voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao jardim? Eu sou esse jardim no qual eu deixei muitos bichos, conjecturando para você. Você é o jardim que deixou muitos bichos, muitas pessoas entrarem, você não tomou conta do seu jardim. E as rosas que eram belas não são mais belas. O seu jardim foi totalmente destruído, foi totalmente arruinado. O seu jardim que tinha brilho agora não tem mais brilho porque você esqueceu do dono quem te deu o jardim. Você esqueceu de cuidar. E aí, por você ter se esquecido, hoje o Espírito Santo me fez vir aqui, não somente por esse devocional, mas para te lembrar: ei, você é filha, você é filho e você não precisa mendigar. É no secreto que eu te ensino novamente a caminhar comigo. É no secreto que eu te ensino a depender de mim. É no secreto. É no secreto. É no secreto. E uma das coisas que eu falo, e eu falo isso com muito temor, debaixo de muito temor, temor e tremor da parte de Deus. Como é bom depender da presença do Espírito Santo. E uma vez eu falei algo, e talvez para essa pessoa soou como arrogância, mas não foi. E eu disse: eu não preciso pedir nada para ninguém. E isso talvez eu tenha demorado para aprender, porque eu fui corrigida, exortada pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me chamou a depender somente dele. E eu disse: quem me calça é ele, quem me veste é ele, quem cuida do meu cabelo é ele, quem cuida de tudo, até o microfone que eu queria, ele me deu. E você vê o que é o microfone, gente? O microfone, para talvez muitos que vão ver aqui, não é nada. Mas sabe o que fez isso? O secreto. Foi o secreto. Quando o Senhor, ele falou comigo, e muitas coisas o Senhor, ele tem falado comigo, é no secreto. É no secreto que a gente aprende a depender. Eu não tenho, e não é porque eu não tenho que eu vou passar à frente dele. O secreto, ele gera dependência. E quando você depende, a coisa mais maravilhosa, é bom a gente receber presentes. É óbvio que é quem não gosta de receber, né? Mas sabe o que é bom? Sabe que eu fico assim, ó, tão maravilhada e tão aqui encantada, tão assim deslumbrada? É quando o Senhor, ele me dá. O Senhor usa de circunstâncias, sabe aquela coisa, dinheiro na conta? Só dando um exemplo aqui básico, de você precisar de algo e você não ter, e o Senhor, ele mandar na hora certa, no momento certo, no dia certo. É sobre isso que eu estou dizendo. Mas sabe o que acontece? Isso é dependência, só o secreto faz. Sabe aquelas inseguranças, medo de você estar sozinha ou você achar que não vai estar com ninguém? O secreto tira toda a sua insegurança. A vida de oração, ela tira as suas inseguranças, tira as suas incertezas e sabe que o momento certo vai chegar para tudo. Era isso que Maria estava escolhendo. Quando Maria escolheu estar aos pés de Cristo, quando ela escolheu estar aos pés do Senhor, ela sabia que a casa estava arrumada? Não estava arrumada. Mas ela falou: deixa para lá. A casa eu tenho todos os dias para arrumar, mas a presença dele talvez eu não vou ter todos os dias, ele não vai passar talvez aqui todos os dias. Então eu preciso saber valorizar quando ele está aqui.
Eu preciso valorizar quando Ele vem. Eu preciso valorizar o meu momento com Ele e saber que meu momento nunca vai ser passageiro, porque depende de mim fazer esse momento do secreto passageiro ou não, momentâneo ou não. E eu termino dizendo aqui como uma frase desse devocional: quando Jesus bater a porta do seu coração, dê a Ele as boas-vindas e desfrute da sua presença. E eu acrescento aqui algo meu. Não, depois que você desfrutou, não dispense mais Ele. E não se acostume com a presença dEle. Porque todos os dias Ele tem algo novo para se revelar, para te dar, para presentear, para te libertar, para curar, para levantar você, para te resgatar, para te colocar de pé, para te abraçar e para dizer que Ele te ama. Sim, Jesus, Ele te ama. Você, dentro das suas limitações e inseguranças, é isso que talvez você precisa ouvir hoje, nesse devocional. Seja uma mulher e seja um homem de uma coisa só. Você precisa ser encontrado pelo amor de Cristo Jesus. Você precisa ser encontrado nesse amor. Porque enquanto você não for encontrado, encontrada nesse amor, você vai desejar outros amores, você vai desejar outras coisas que não seja e que não é a presença de Jesus, que não seja a presença do Espírito Santo. E eu termino aqui esse devocional e espero que o Espírito Santo ele tenha falado grandemente ao seu coração. Então não deixe de compartilhar, não deixe de compartilhar, escute com muita calma. Talvez a sua calmaria é pela manhã ou pela tarde, ou talvez pela noite, mas escute no momento certo, na hora certa do qual você vai se dedicar em ouvir e ser muito mais ministrado e ministrada pela presença do Espírito Santo. E já queria aqui retificar aqui algumas coisinhas. O vídeo anterior aqui do nosso devocional da segunda-feira ficou de ponta cabeça. Foi acho que algum erro aí do YouTube, porque eles sobem da maneira certa. Eles ficam aqui na plataforma da maneira certa, mas eu não sei o que aconteceu. Então eu não quis deletar e para poder gravar outro, enfim. Então, gente, é só vocês virarem o celular aí e ver aí. Como eu falei, não leve em consideração a quem está aqui falando, mas quem é a pessoa que eu... né? Mas escute aquilo que o Espírito Santo ele tem para tratar. Eu sei que muitas pessoas gostam de pôr ali, né, e ver tudo certinho. Eu sei disso. E para mim é muito talvez eu que sou uma pessoa detalhista, né? Eu sou uma pessoa detalhista. E a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu falei, não vai dar tempo mais de tirar, derrubar, as pessoas já começaram a ver, né? Então eu não quis fazer isso. Então vire aí, né? Eu tenho um pouquinho aí de toque, né? Então assim, me incomodei com aquilo e eu confesso que eu queria, assim, né, derrubar, mas eu senti da parte mesmo do Senhor em não derrubar esse vídeo e deixar daquela maneira ali mesmo. E, enfim, que você possa ser e continue sendo muito aí abençoado através desses devocionais. E se assim o Senhor nos permitir, a próxima semana nós estaremos aqui juntinhos para a glória de Deus. Então, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal e ativa aí o sininho que toda segunda e toda quarta nós teremos aqui mensagens. Teremos aí o nosso momento devocional e aos sábados, então sempre vai ser uma saudação ou quando eu tiver agenda de ministrações ou uma palavra que o Senhor me der, eu vou vir aqui, então isso vai ser somente aos sábados, tá? Mas os devocionais toda segunda e toda quarta-feira até se encerrar aqui esse momento devocional. Muitas pessoas, né, me pediram e o Senhor aprovou e o Senhor aí me direcionou para estar fazendo aqui novamente, aqui com vocês. Espero que vocês sejam aí muito abençoados, muito enriquecidos e que vocês vivam também esse momento devocional, que vocês tenham aí uma vida devocional com o Senhor.
Amém, pessoal? Então é isso. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinho, toda segunda e toda quarta, às 19 horas, no meu canal aqui. Então não deixe de compartilhar e se inscrever. Um beijo e tchau. Deus abençoe.